Quando você começa a praticar a saboaria 100% natural do zero, você vai começar com a saboaria a frio, que é uma saboaria mais tranquila do que a saboaria a quente, a saboaria hot process, que não necessariamente você vai passar a praticar. No caso do cold process, tem algo que você precisa tomar cuidado. Tem alguns ingredientes que travam a massa. O que significa travar a massa? Se você já pratica saboaria natural no método cold process, você deve saber que primeiro você tem os óleos e aí você vai adicionar a lixívia e aos poucos aquela massa vai engrossar. Aos poucos. Mas tem alguns ingredientes que você usa que pode endurecer aquela massa de repente. Isso é travar a massa. Você precisa tomar cuidado para não usar esses ingredientes. O primeiro ingrediente que trava a massa do sabão no método cold process são ingredientes que contêm álcool. Então, qualquer ingrediente que contém álcool vai travar a sua massa. Então, você vai querer evitar esses ingredientes. E quais são esses ingredientes? Qualquer extrato glicólico. São esses extratos de ervas, né? Tinturas, por exemplo. E são ingredientes que a gente acha que pode ser benéfico para a saboaria, né? Mas você não vai poder usar se você estiver fazendo o método cold process, porque vai travar a sua massa. Uma vez eu cometi esse erro. Então eu estava ali começando, foi lá no começo da minha jornada, e eu estava pesquisando os ingredientes, eu estava comprando os ingredientes que eu achava que pudesse ser muito legal para minha saboaria. E aí eu comprei um extrato de babosa, um extrato de aloe vera, e era um extrato glicólico. Eu nem sabia o que significava extrato glicólico, não fazia ideia. Eu achava, ai, babosa, que legal, vou usar babosa na minha saboaria. Eu comprei e usei esse extrato glicólico e travou a massa. Travou a massa de repente, eu entrei em pânico, não sabia o que fazer. Agi rapidamente, misturei e coloquei no molde e no final deu certo, deu para colocar no molde. E aí eu desenformei no dia seguinte, tava tudo bem, mas aconteceu esse pânico. Depois é que eu entendi o porquê que tinha acontecido aquilo. Era por causa do extrato glicólico. Não é só extrato glicólico, eu acho que tem extrato glicerinado. Também tem que tomar cuidado, porque é uma mistura de álcool com glicerina. Então fazem extratos com uma mistura de álcool e glicerina, mais a erva ou a resina ou qualquer que seja o ingrediente que eles querem extrair, né? Porque o álcool e a glicerina são solventes. O álcool extrai as substâncias daquela erva, os princípios ativos daquela erva. Por isso que tem essas tinturas, né? As tinturas são isso, feitas de álcool. Mas o álcool vai travar a sua massa. O que mais que tem álcool? Você pode querer usar o vinho, você pode querer usar cerveja. Agora, a cerveja, por exemplo, tem um teor muito baixo, né, de álcool. Então, eu acho que não acontece isso. Inclusive, eu uso bastante. Então, acho que isso não acontece porque é bem diluído. Só que, se você for fazer no cold process, eu acho melhor ferver o álcool, o vinho ou a cerveja antes de colocar, porque aí você evita que engrosse muito rápido, porque mesmo com um teor muito baixo de álcool, pode ser que vá engrossar demais, rapidamente. Então, se você quer fazer algum design, não vai dar certo, né? Então, quando você for fazer no método cold process, é melhor tirar o álcool, tá bom? Fervendo. Tem uma outra coisa que trava a massa, que são alguns óleos e manteigas, principalmente os amazônicos. Alguns óleos e manteigas extra virgens não filtrados, porque esses óleos extra virgens e não filtrados contêm muito resíduo, né? Então não é óleo puro, porque esses óleos que são extraídos de forma mecânica e não são filtrados, contêm partes daquela semente, né? Geralmente os óleos são extraídos de sementes. E essas outras coisas podem ser proteína, fibra, essas coisas que a gente não sabe como reagem com a alcalinidade da lixívia. E aí, alguns desses óleos tendem a acelerar muito o trace, engrossar muito, travar a massa. Um exemplo desses óleos é a manteiga de bacuri. Se você usar a manteiga de bacuri numa quantidade grande no cold process, você pode
tem algum problema se você não agir rápido. Inclusive, se você for usar algum desses óleos, não use o mixer. Faz só no fouet, porque se você usar o mixer, vai travar completamente a sua massa e você não vai nem conseguir colocar no molde. Se você está usando algum óleo que você nunca usou antes, não começa a saponificar com o mixer já. Começa só com o fouet e dá uma olhada. Dá uma olhada como é que está reagindo aquele óleo. No método Cold Process, eu acho que é importante você começar com o fouet, sempre, sempre. Porque você pode ter uma surpresa. O óleo de andiroba também vai fazer isso. Óleo de andiroba, manteiga de bacuri, manteiga de ucuúba. Os óleos amazônicos tendem a fazer isso, tá? Então, cuidado. Até mesmo o óleo de castanha do Pará. Nem tanto. Assim, você pode fazer só com o fouet. Você nem vai precisar o mixer, tá? Demora um pouquinho mais. Mas no método Cold Process é melhor você fazer só no fouet e dar uma olhada, sentir. Essas são as situações que podem travar a sua massa.